Olá, bem-vindos ao Passo a 2 Estudos de Caso, um espaço onde vamos abordar assuntos pertinentes na área da construção, relacionando um projeto ou obra em particular com o assunto em foco. O meu nome é Henrique Marecos e hoje vamos falar sobre o modelo de contratação Conceição-Construção. A obra em específico, o projeto em particular, é o Fit Out dos Escritórios Miranda Advogados, projeto que foi gerido recentemente pela AlphaLink, onde se adotou precisamente este modelo de contratação. Temos connosco a equipa AlphaLink responsável pelo projeto, Luís Alves e Vasco Passanha. Olá Luís, olá Vasco, tudo bem? Olá, Henrique. Olá. Assim, em jeito de enquadramento inicial, nós temos um processo mais tradicional, onde temos um cliente que contrata uma equipa projetista, desenvolve o projeto, faz consultas para a obra, contrata um construtor ou empreiteiro esse que executa a obra. Num processo de concepção-construção, ou design and build, como também é conhecido, e que é relativamente comum em projetos de escritórios, isto não acontece assim. O cliente contrata uma única empresa, na verdade um conjunto de empresas, que faz a elaboração dos projetos e a construção. Diz por aí que isto é um processo mais rápido, mais simples, que dá menos dor de cabeça ao dono de obra. No fundo, só existe um interlocutor que é responsável pela gestão do processo, pelos custos, pelo prazo, enfim, pelo resultado final do projeto e da obra. Queria perceber convosco se isto é mesmo assim, se não é bom demais para ser verdade, quais é que são as particularidades que vocês encontraram também no projeto da Miranda relativamente a este modelo de concepção-construção, aspectos mais positivos, mais negativos, e a que é que devemos ter em atenção e cuidado quando temos este modelo nas mãos. Faz sentido começar com uma breve descrição do projeto. Vasco, de que é que estamos a falar? Quem foram as empresas envolvidas? Quais é que foram as linhas gerais para o desenvolvimento do projeto? Enfim, fala um bocadinho sobre a Miranda. Miranda Associados, como já referiste, era o nosso cliente. Miranda Associados é uma firma de advogados e, portanto, o projeto que nós tínhamos de desenvolver tinha de ir muito ao encontro daquilo que eram os requisitos típicos de um escritório de advogados. Neste caso, a Miranda tinha que se mudar dos seus recentes escritórios, ou na altura os recentes atuais, que eram junto às Amoreiras, iam-se mudar para Alcântara, para o Alcântara Lisbon Office, o ALO. E tínhamos as particularidades deste projeto. Era um só piso, 1700 metros quadrados de construção, muito compartimentado, tínhamos 32 gabinetes individuais, 18 duplos, constituídos por zonas de open space, zonas de trabalho colaborativo, reuniões informais, salas de reuniões mais tradicionais e 2 espaços que são as joias da coroa deste escritório, a recepção e o social hub, uma zona mais descontraída, para um café, com vista para o rio, vista espetacular, by the way. Aqui quem participou neste processo como projetista e empreiteiro foi a CBRE em consórcio com a Vetor Mais. A Miranda pretendia, com esta mudança, uma mudança de visual, e tínhamos a sorte de saberem muito bem o que é que queriam e quais é que eram os seus requisitos. E portanto isso foi também nos ajudou nesse processo. Aqui o maior condicionante deste projeto era realmente o fator tempo, pois eles tinham de rapidamente mudar do sítio onde estavam e entrar rapidamente no novo espaço. Desde que falaram connosco até à mudança? Começámos a trabalhar com a Miranda por volta de fevereiro, e tínhamos de entregar o escritório fim de setembro, início de outubro. Portanto, muito curto, com o verão no meio. Exatamente. E havia tudo para fazer. Contratação, começar a obra, fazer o projeto, tudo. Pois, então é isso. O tempo era assim uma condicionante mesmo forte do projeto. Sim. E Luís, foi por isso então que se adotou este modelo de concepção-construção? Se sim, bem, isso sim, isso não. Onde é que se ganha tempo com este tipo de modelo e ganha-se assim tanto mais tempo?
Ganha-se mais tempo, sem dúvida, mas possivelmente não tanto quanto o que se está à espera à partida, no início do projeto. A passagem da fase de concepção para a fase de obra é mais ágil, é mais rápida, ou seja, quebras aquela separação habitual entre a fase da concepção, a fase de uma contratação de uma obra e depois a construção. Portanto, isso de facto acontece. Mas por outro lado, tendencialmente tendes a comprimir as fases de execução, é necessário executar um projeto, conceber, é necessário obter custos, é necessário construir, é necessário fazer um controle de qualidade, portanto, ou tens a necessidade, muitas vezes tens a necessidade ou cais na tentação de comprimir esses prazos. E se isso for, e ao acontecer isso, podes prejudicar fortemente o projeto. Pois, porque é isso, para conceber precisa-se de tempo na mesma, não é? Não é o modelo contratual que vai mudar essa necessidade. Não, de todo. Portanto, é preciso... esses tempos são necessários. Portanto, e caímos sempre na tendência ou na necessidade, neste caso tínhamos um prazo curto e tínhamos que cumprir objetivos, e pronto, foi nesse sentido que se adotou este modelo. Depois também temos aqui a questão do custo, ou seja, como é que aferimos o custo, o modelo contratual, não é? Como é que chegamos ao valor. Isso também é importante definir. Se é valor global, se é série de preços. Se é um valor global, se é uma série de preços. Portanto, é importante também definir logo à cabeça como é que se chega ao preço, para que depois este processo todo seja bem ligado, seja eficaz. Sim. Sobre o custo, então, Vasco, o que é que o modelo contratual trouxe enquanto limitações ou benefícios para o projeto? Como é que viste isso acontecer na Miranda? Perde-se claramente o controle do custo, mais do que num modelo tradicional. Porquê? Porque à partida já temos um empreiteiro que vai fazer a obra e que já está contratado para fazer a obra antes de sequer haver o projeto ou quando se está a desenvolver o projeto. Portanto, essa pressão comercial perde-se por não haver concorrência, enquanto num processo normal temos o projeto e pede-se propostas a vários empreiteiros e vemos o mercado a funcionar. Aqui não. Portanto, não havendo essa pressão comercial, não havendo essa concorrência, vai ficar seguramente mais caro. Não estamos a falar que vai ficar 50% mais caro, mas 5%, 10%, nós temos essa consciência. Então, quanto mais complexo for o projeto, quanto maior for o projeto, isto sente-se mais, claro. como é evidente. Neste caso tínhamos 1700 metros quadrados, estava ali um bocadinho já no limite de conseguirmos pôr este modelo a funcionar a 100%, devido à dimensão, mas deu. E que mecanismos é que se usa ou que nós usamos para mitigar um bocadinho esse risco da perda de controle e aumento de custo do projeto? Acho que vêm assim dois à cabeça diretos. Primeiro, nós conhecemos o mercado, sabemos quem é que está no mercado, conhecemos os valores de mercado, e portanto temos sempre referências, temos sempre com quem ou com outra obra com que comparar. Neste caso, ainda por cima, tínhamos sorte de estar a fazer uns escritórios também com a Vetor Mais, ao mesmo tempo, quase áreas idênticas, muito do mesmo género, e portanto tínhamos sempre... A comparação era muito natural. Conseguíamos comparar e conseguíamos ver isto. A nossa obra da Miranda está um bocadinho mais assim, os valores estão um bocadinho acima do que era esperado, mas também era esperado que fosse um bocadinho mais caro, e nós tínhamos a consciência disso. Outro grande fator é estarmos presentes na fase do design, na fase do projeto.
algo que dizemos muito na Alpha Link, o preço das coisas depende do que elas são, e portanto, ao definirmos aquilo que são as coisas, é mais fácil controlar o custo. E portanto, nós estarmos presentes na fase de projeto, conseguimos controlar o desenho e conseguimos controlar, ou conseguimos ganhar um bocadinho de controle naquilo que são os custos. É um exemplo muito claro, por exemplo, carpintarias, os desenhos das carpintarias ao longo da obra. Fomos fazendo várias experiências, fomos vendo o que é que satisfazia as necessidades do cliente, fomos ver o que é que satisfazia em termos de custos, e íamos adotando. Mete os cantos redondos, mete os cantos retos, agora tira isto, põe aquilo. E fomos vendo e fazendo várias experiências que nos ajudaram a chegar também a um preço mais concreto antes de haver uma coisa, sim, antes de haver uma coisa totalmente fechada. Boa. O último ponto em que queria tocar, acho que tem a ver com a gestão do processo e o controle. Sendo o construtor e a equipa projetista a mesma equipa, isto é capaz de facilitar um bocadinho a resolução de problemas. Por outro lado, também pode tornar o processo um bocadinho mais opaco. É isso, Luís? O que é que vocês sentiram? A que é que se deve estar atento? Sim, simplifica-se portanto, o processo com o cliente. Não é? Portanto, há mais facilidade de coordenação, de interação entre as equipas. Mas, por outro lado, ao ser uma entidade que está a fazer a concepção e depois a construção, perde-se um bocado a ligação, não é? O controle entre a comunicação e algumas decisões. Por isso, eu acho que é muito importante encontrar um parceiro adequado para este tipo de modelo, para se ter a confiança suficiente no que este conjunto de empresas, ou esta empresa que vai fazer, ou este parceiro que vai fazer a concepção-construção, está a desenvolver, e por outro lado que nos permita acompanhar este processo, como o Vasco dizia, na fase da concepção, perceber o que é que está a ser feito, poder analisar os custos associados ao que está a ser feito, corrigir durante esta fase da concepção, para depois poder confortavelmente ou conscientemente passar para a execução com uma clara noção do impacto no custo e no prazo da obra. E isto também é muito importante quando se tem um cliente que à cabeça sabe o que quer. Portanto, os requisitos aqui, a definição prévia dos requisitos, neste caso, pela Miranda, foi muito importante. Portanto, e eu acho que este modelo se adequa bem a projetos mais baseados em requisitos do que projetos de autor. Portanto, onde a componente criativa é mais forte. Certo, porque aí a fase de concepção é bastante afetada. E aqui nós sentimos que na parte que foi transferir os requisitos ou pegar nos requisitos e conceberes, foi mais, se calhar, mais ágil. Quando começámos a colocar a componente criativa e do desejo e da parte emocional do cliente e de quem estava a conceber, e até a nossa, não é? No processo, veio a afetar um bocadinho o tempo e o desenvolvimento. Lá está, como eu disse ao princípio, é preciso tempo para conceber, é preciso tempo para aferir custos, é preciso tempo, não é? Quando tendemos depois a colocar mais variáveis, o tempo é necessário tempo. Certo. Sim, mas a sinergia que havia entre projetista e empreiteiro ajudou nesse processo. Iam-se metendo mais coisas, ou o cliente ia tendo a determinados requisitos que se ia lembrando ou que fazia sentido acrescentar, e acho que haver essa sinergia entre as duas partes ajudou também a que isso fosse para a frente. Certo. Boa. Assim, em jeito de resumo, basicamente temos que a concepção-construção é um bom modelo para projetos relativamente pequenos, e com requisitos então muito claros. Será mais difícil adotá-lo para uma coisa mais autoral, digamos assim. Perde-se um bocadinho o controle no custo, mas ganha-se em tempo, ainda que não seja assim tanto quanto se possa pensar. Relativamente à gestão, os processos são mais ágeis, efetivamente, tendo cuidado para que não sejam demasiado opacos. Tem, assim, uma recomendação final para quem tem este modelo de construção na mão ou está a beirar-se de um modelo deste tipo, Vasco?
Acho que eu gostava de focar outra vez no tempo. Embora se ganhe algum tempo, não se ache que este modelo vai resolver todos os problemas de tempo. É sempre preciso tempo para desenvolver o projeto, pensar no mesmo, massajá-lo, dar tempo também à obra. As obras precisam do seu tempo natural, não se consegue inventar tempo e não se consegue inventar recursos e não se consegue. Portanto, não deixem que o processo atrase só e achar existe um modelo contratual que vai resolver os meus problemas, mesmo que eu demore um bocadinho mais a pensar se avanço com isto ou não. Não, o tempo continua a ser fundamental. Luís. Eu acho que a escolha do parceiro, ter um parceiro, ou os parceiros, nas várias áreas, o parceiro ideal é fundamental. Se isso não acontecer, pode resultar num projeto ou num resultado mau, catastrófico, se quisermos dramatizar. E também, de alguma maneira, não cair na tentação de querer ter o custo fechado logo ao início. Portanto, tirar um bocado a pressão, como o Vasco dizia, o custo vai ser aferido em função do que se deseja. Há mecanismos para o fazer, mas com a equipa certa e com o parceiro certo, certamente isso corre melhor. Portanto, e acho que é fundamental. Boa. É fundamental. Boa. Pronto, obrigado pela partilha da vossa experiência. Espero que esta conversa tenha sido útil para quem esteja a ouvir, que contribua para um melhor entendimento do modelo contratual e que seja um apoio para o que quer que a malta esteja a desenvolver. Este foi o Passo a 2, a Conceição Construção, o caso da Miranda Advogados.